Brasil brasileiro, mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos. Brasil, samba que dá. Esta é a coluna de notícias positivas sobre o Brasil, para fazer a mudança de cultura da sociedade brasileira, porque nós precisamos ver também as coisas boas do Brasil e acreditar que estamos mudando para melhor. O escopo da coluna é dar pelo menos a mesma visibilidade para as notícias positivas que as notícias negativas ocupam hoje na mídia. A nossa metodologia vai ser a utilização de vídeos e textos, e para dar total credibilidade ao que nós vamos falar, nós só vamos falar de fatos comprovados e sempre citando as fontes integralmente, é claro. Nosso público-alvo, o principal é a geração da mudança, e o público-alvo secundário é a geração atual, que pode ser revertida em alguns casos. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Sérgio Pereira, eu tenho 27 anos, sou tradutor, nasci em Santos, moro em Santos, e agora eu vou divulgar para vocês mais uma notícia positiva sobre o Brasil. É uma notícia do jornal O Globo, assinada pela jornalista Eliane Oliveira. A manchete é: governo elabora programa para repatriar brasileiros qualificados que trabalham no exterior. Ideia é que mão de obra seja aproveitada por empresas nacionais e estrangeiras que atuam no Brasil. Para o Conselho Nacional de Imigração, uma das vantagens de trazer brasileiros de volta é que a sua contratação é mais ágil do que a contratação de estrangeiros. O governo prepara um programa de estímulo para que parte dos quase 3 milhões de brasileiros que vivem no exterior retornem ao país e sejam aproveitados por empresas nacionais e estrangeiras. Essa é uma das medidas em estudo para atrair mão de obra especializada. Segundo o presidente do Conselho Nacional de Imigração, Paulo Sérgio de Almeida, uma das vantagens de trazer esses brasileiros é o procedimento de contratação, que para estrangeiros pode demorar meses. As propostas serão debatidas no âmbito de uma comissão especial, que será criada neste mês, envolvendo os Ministérios do Trabalho, da Justiça e das Relações Exteriores. Almeida explicou que o fluxo migratório mais recente de brasileiros para o exterior foi para empregos de baixa qualificação. Hoje, há estudantes especialistas que se formaram lá fora e, com a crise global, poderiam voltar para o Brasil. Por enquanto, não há dados estatísticos ou um cadastro com nomes e qualificações. Uma proposta é o cidadão brasileiro lá fora se candidatar a uma vaga em uma firma que está aqui no Brasil. Uma multinacional, né, que tem presença no Brasil. Uma declaração aqui. Em visitas que fazemos a brasileiros que vivem em outros países, é comum ouvirmos que após anos de trabalho e já com os filhos crescidos, muitos estão desempregados. E são pessoas altamente capacitadas, disse Almeida. O Brasil oferece condições para que essas pessoas possam retornar a trabalhar. Para os especialistas em mercado de trabalho José Márcio Camargo, da Opus Investimentos, e Armando Castelar, da Fundação Getúlio Vargas, a medida é positiva. Ambos consideram que a situação pode ser resolvida com a divulgação de informes sobre vagas e outros dados aos brasileiros no exterior. Eles disseram aqui, o Castelar disse: há muita gente voltando, inclusive professores universitários. O papel da política pública é informar, disse Castelar. Mais um dado aqui, a concessão de vistos saltou 137% em 3 anos. O Ministério das Relações Exteriores estima que em 2012 havia cerca de 2,5 milhões de brasileiros no exterior, mas o número pode ser maior. Segundo o Itamaraty, a projeção tem por base os relatórios consulares elaborados anualmente. Mas muitos brasileiros estão em situação irregular e evitam se submeter a sondagens e censos, é óbvio. Especialistas dizem que não há como dimensionar o déficit de mão de obra especializada no Brasil, em um momento em que grandes obras de infraestrutura, logística e construção civil
estão em andamento. No Brasil, os profissionais mais demandados são engenheiros e técnicos nas áreas de petróleo, gás e tecnologia. Só que a legislação em vigor cria muitas dificuldades. Se um estrangeiro que está no Brasil com visto de turista, por exemplo, for convidado a trabalhar em uma empresa aqui instalada, ele terá de voltar ao seu país e seguir todos os trâmites exigidos. Aí, uma declaração aqui. Temos uma lei de 1980, que já está absolutamente obsoleta, defasada e se constitui em um estorvo, disse Almeida, do Conselho Nacional de Imigração. Ele destacou que as discussões sobre o aperfeiçoamento do atual sistema de imigração brasileiro vão se basear num projeto do Executivo, que tramita no Congresso desde 2009, e observou que a demanda vem crescendo ano a ano. Entre vistos de trabalho temporários e permanentes, passou-se de 25 mil autorizações em 2005 para 73 mil em 2002, um salto de 192%. Nos últimos 3 anos, o crescimento foi de 137%. Segundo Almeida, quando o pedido chega ao Ministério do Trabalho, o visto sai em média em 22 dias, mas antes é preciso apresentar diplomas, certificados e comprovação de experiência profissional nos consulados do Brasil no exterior. Apesar das dificuldades do sistema, o presidente do CNI, Conselho Nacional de Imigração, reconhece que, em relação a outros países, a lei brasileira tem algumas vantagens. Na União Europeia, há um sistema de cotas, ou seja, o número de trabalhadores é limitado, enquanto no Brasil o que determina o fluxo é a demanda. Nos Estados Unidos, a empresa precisa publicar anúncios de convocação nos jornais e provar que não há nativos qualificados para a função. No Canadá, um sistema de pontuação leva em conta a fluência no idioma, a titulação e outros fatores. Mas tem que ver em qual idioma, né? Porque no Canadá tem províncias que falam francês, né? Não é só inglês, mas enfim. Uma declaração aqui. Tem-se de pensar em uma legislação que facilite a concessão de visto permanente de trabalho. Por exemplo, permitir que determinadas categorias entrem com mais rapidez no país, afirmou Hélio Zilberstein, professor de economia da USP. Bom, então, por causa justamente da crise econômica, essa situação descrita por essa notícia acontece com muita gente, muitos brasileiros do exterior. Então o sujeito foi para o exterior porque naquela época, antigamente, a situação do Brasil estava má, e aí ele teve lá uma oportunidade de trabalhar num emprego legal no exterior, qualquer que seja o país. Só que agora, depois da crise econômica global, e sendo que já se passou bastante tempo, porque você vê, muitos deles já têm os filhos crescidos, não haveria mais aquele problema de tirar os filhos da escola no exterior e colocá-los na escola aqui no Brasil, que seria um choque e tal, um problema, né? Não tem mais isso. Então agora não existe mais aquele negócio de, por exemplo, fazer América, ou não só no caso dos Estados Unidos, vai para a Europa que você vai ficar rico. Então, não. Isso aí não é mais assim. E agora o país para o qual essas pessoas altamente qualificadas têm que vir é justamente aqui o Brasil. Porque emprego é o que não falta aqui no Brasil. Então, essa é mais uma notícia boa e muito positiva sobre o Brasil, ok? E a notícia de hoje excelente sobre o Brasil. Muito obrigado.